E vamos lá para mais um episódio do Uma Talk. Pastor Uri Barros. Uma Talk. Vulgo Pastor Pãozinho. Vocês estão implicando comigo há 2 episódios que só porque o irmão né, acabou de ser consagrado, todo feliz lá. O irmão que é o irmão Pãozinho. Né? Ele errou. Bisnaga, queremos você aqui para trazer para poder explicar direito isso aí. Você sabe por que o Bisnaga, não é sobrenome o Bisnaga? Não é não? Não. Você sabe por que virou Bisnaga? Bisnaga, vem aqui que a gente vai explicar. Eu sei por quê. O pastor Paulo que deu essa alcunha para ele. Ah, é? De Bisnaga. Então deixa aí para ele poder vir aqui, participar com a gente, já explicar esse detalhe. Aí de Bisnaga para Pãozinho fica ali uma linha direta, né? Aquele negócio só aquele pão italiano, aquele que vai sopa dentro, sabe? Pão de semolina. De semolina, aquele fofo bonito, né? Bom, aquele nosso abraço e nosso carinho e agradecimento pela confiança. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Obrigado, pastor. Pastor e também pastor Wellington Júnior. Aqui a gente está aguardando a agenda dele, né? Estamos ansiosos para poder gravar com o nosso pastor. E parece que vai ser numa churrascaria, né? Rapaz, eu tô com uma expectativa dessa. Eu tô com uma expectativa alta também. A expectativa tá alta. Também nosso abraço ao pastor Lelis, pastor Neto. Pastor Neto. Não é Bezerra Neto, né? Não. Pastor Neto. Um abraço, nosso abraço. Pela confiança, né? E estamos aqui, pastor Renato, tocando hoje com o programa polêmico. Hoje o programa é polêmico. O programa de hoje, ele vai mexer com a estrutura. Ai. Muita gente vai ficar com medo. Contorcer. Vai se contorcer. Muito processo. Mas eu queria saber o que vai acontecer. Sim. Para esse líder, para esse músico. Vamos falar do músico. Esse músico. Irmão cantor. Gosta de esmirilhar um pouquinho. Mas é aquele que é cantor raiz. Não é aquele que quer pregar. Que tem uma turma que quer pregar, cantar. 30 minutos de negócio lá e faz um médio. O que vai acontecer com essa pessoa que for lá e apertar o botãozinho, dando aquele likezinho, aquela curtida, compartilhou. Aí ele vai, depois que compartilhou, que ele curtiu, ele vai na primeira ministração. Né? Deram um Shure pra ele. Microfone pra ele. Shure sem fio. Sim. Sem fio, tranquilo. Cantou. O irmão, o som da plástica lá. O som da plástica. Ele ficou, que a gente aprendeu aqui com o Daniel, que não é som da plástica, é o operador de som lá. O operador de som, isso. O irmão equalizou bonito, os graves, os agudos, o irmão cantou, a glória de Deus desceu, aquele som gostoso. Tinha um povo lá da MK Music, deu uma olhada, o pessoal da CPAD Music deu uma olhada e falou, vamos gravar esse cara aí, pá, né? Só porque ele curtiu, compartilhou, seguiu o canal. Né? Fez isso daí. Agora, se não curtir, meu amigo, vai chegar logo e você assistiu o programa. Não gostei disso, não falaram nada com nada. E ele tá indo para um congresso. Tá indo para participar. Daí chegou lá, em vez de darem um Shure para ele, deram um leçom. Olha aí. No fio. No que ele tirou do pedestal, porque não é para tirar do pedestal. Tava lá, ele tirou do pedestal, não mexe na casa dos outros. Ele tirou do pedestal. Mas bateu uma corrente que o irmão ficou grudado no microfone lá. Grudado. E daí ele ficou grudado, daquele choque batendo lá no leçom. E o pessoal achando que é a presença de Deus, o irmão já pulando, e ele grudado lá, e o coração acelerando demais, só porque não curtiu. Então curte aí, Melhor curtir, compartilhar. Não ter problema aí de salvaguardar, né? E hoje, então. Nossa. Convidado para lá de especial, polêmico, ativo nas redes sociais, mesmo, cheio de opinião, vários e vários vídeos. Alexandre de Moraes aqui conosco. Pastor Marcelo Ferreira. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Uri, pastor Renato, os irmãos Uma Talk, que Deus abençoe todos vocês. Uma alegria enorme estar aqui. Rapaz, e prometo que eu vou curtir e compartilhar. Olha, pro meu microfone funcionar. Pelo menos pegar um Shure, né? Que um leçom não ajuda. Se derem tempo suficiente para a palavra, já tá bom. Gente, pastor Marcelo, ele é um dos pastores auxiliares aqui na nossa sede no Ministério do Belém. Também
músico, é um amigo de longa data, né? A gente aí já deve estar com mais de 10 anos de amizade, né? Não sei se você sabe disso, mas eu e Marcelo fomos do antigo CAAD. É mesmo? CAAD. Nós trabalhamos junto, ensaiávamos para o Encontro Mundial das Assembleias de Olha Deus. aí. Depois começaram a acreditar. 100 anos, não Acreditaram e Sim, Não, na vieram verdade também. expulsaram a gente porque a gente já não tinha mais idade para ficar lá, né? Mas quando eu fui dirigir congregação lá no meio da comunidade, o Marcelo, eu me lembro que Foi lá. não basta o Marcelo ir. Ele ia, todo ano ele era um dos pregadores oficiais do Férias com Cristo. Férias com Cristo. Férias com Lá na congregação. Mas a nossa congregação tinha um grupo de adolescentes. E adolescente de verdade, aquele com uns 11 anos, 12 anos de idade. E a gente tinha dificuldade de cooperação. A nossa igreja era pequena, né? Ô, irmão, você pode cooperar? Não vou cooperar, já tem a gente. O senhor pode cooperar? Eu ligava pro Marcelo, pra Rutinha. Vocês não conseguem cooperar com os adolescentes do Belém? Rapaz, lá no meio da comunidade, daqui a pouco entrava o ônibus com o CAAD chegando. Eita. O povo descendo. Eita, gente, era. Isso é amigo. Isso é amigo. E o Marcelo também, pastor Marcelo também, ele é responsável pela parte da pela coisa parte do negócio. musical no Conselho Nacional da Juventude. CNJ, pastor Marcelo, você sabe que esse negócio do CNJ já deu um pano pra manga pra gente, né? Já. Porque o CNJ, ele, além de ser o Conselho Nacional da Juventude, Sim. no meio jurídico, É o pastor Marcelo é o Conselho Nacional de Justiça. de Justiça. E eu tô lá no comecinho, né? A gente fez uma postagem com o Neto, pastor Neto, que é o presidente do conselho, pastor Bezerra, um grande abraço pro senhor. E Pastor Bezerra. o dia que ele me pegar, Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. E a gente mandou o @ e colocou lá, presidente do conselho do CNJ, pronuncia-se a respeito disso e tal, @CNJ. É mesmo. Marcamos o CNJ. E depois que dá uns 2 dias, a internet é um saco de pena que você joga, né? 2 dias a gente vendo umas postagens lá que não tinha nada a ver com o negócio. Mas como ele é o presidente? Nossa. Meu Deus do céu. Essa eu não imaginava. Mas marcamos lá e depois tinha que mudar aquele negócio lá das redes sociais. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E hoje o programa é muito polêmico. Muito. Eu queria começar falando sobre a sua opinião. Né? Sim. Não, Manda falar, ver, né? manda ver. Pastor Marcelo, nascido e criado no Belém. Nascido e criado no Belém. Mas fui apresentado na Vila Formosa. Vila No Formosa. setor da Vila Formosa, Vila setor Formosa. 114. Hoje é o pastor Eliseu Vicente. Sim. Grande pregador, grande amigo. E fiquei lá, passei a minha infância, adolescência. Foi onde eu aprendi música. E foi onde eu tive as minhas primeiras experiências como regente. Comecei a reger, tinha 12 anos de idade. 12 Olha aí, anos? 12. Regeu já o grupo infantil com 12 anos. Os adolescentes. Regiu Os adolescentes com 12. E aí fui segundo regente da orquestra também. E foi onde eu tive as minhas experiências musicais, né? E quando eu fiz por volta de 1998, 99, não minto, foi por volta de 99, 2000. A gente foi congregar no bairro dos Pimentas, na época o pastor era o pastor José Miguel. Sim. E aí em 2002, a gente ficou lá de 99, 2000, 2002, e aí viemos pro Belém. Tô aqui desde então, desde 2002. 2002. Sempre no piano? Sempre no piano. Não teve outro instrumento? Eu aprendi pouquinho, bombardino e trompete. Bombardino. Olha aí. Mas eu nunca tive aptidão, assim, né? Para quem toca... Diferente. Não, o que a gente vê, bombardino, trompete, são instrumentos, né, mais comuns ali da ala, diferente dos irmãos, né, da flauta, né? Tem irmãos que foram aprender a tocar flauta. Flauta. Transversal. Por cima, né? Que não era doce, não era flauta doce. Não, Tinha que ser a transversal. E daí partiu pro piano. Não, eu estudo piano comecei a estudar quando tinha 8 anos. Meu irmão tinha 6, né? E
estudamos. Minha mãe estudava com a gente. Ela que levava a gente estudava no Vila Lobos. Lá ali na Avenida do Estado. Avenida do Estado. Era do outro lado da Avenida do Estado. De um lado era Deus é Amor, né? E do outro lado da avenida era o Conservatório Vila Lobos. Muito tradicional. Sim. Muitos músicos, principalmente da congregação cristã, muitos músicos da Assembleia estudavam lá. Era uma escola muito, muito frequentada, assim, muito conhecida, né? E depois de uns 4 anos, aí o meu irmão começou a estudar flauta transversal. Sim. Né? Que é um dos nossos maestros aqui da banda. Da banda. E eu continuei no piano. Depois de uns anos, nós passamos no concurso da ULM. Hoje ULM, Universidade Livre de Música Tom Jobim. Isso. Hoje ela é só a Escola Tom Jobim, né? Universidade de Tom Jobim. Na época era a ULM. Também era super concorrido e tal. Sim. E ali foi sensacional. Ali, o aprendizado que a gente... Aí você vai para um outro nível, né? Porque a gente começa a andar pelos corredores, você começa a ver... Encontrar os músicos famosos, você vê na maestros. apresentação, orquestras de outros países que ia ensaiar lá e tal. Então, pra gente foi um crescimento imenso, assim, né? E aí a gente foi construindo, mas eu sou basicamente um músico de igreja, basicamente. Toquei em casamentos, né, para fazer um dinheirinho. Tocava em casamento, né? Quem nunca? O Uri tocava pra comer, né, no casamento. É lá para poder... É um assunto que a gente deixa em casa, né? Eu tocava muito em casamento. Era um barato, eu gostava muito de tocar em casamento. Mas eu basicamente fui um músico de igreja, cara. A experiência que eu tenho é tocar na igreja, é reger, é louvor, e um ministério maravilhoso. Até hoje eu toco, né? Hoje eu sou músico da irmã Adriana, né? Minha esposa. Aliás, puxou esse gancho, como é que surgiu a irmã Adriana? Uma Adriana, uma moça bonita. No cenário. Uma moça que tem, sabe, feitura de Deus. A gente olha o Marcelo, rapaz. Não, nós homens feios... Amigo, nós homens feios temos que ser crentes. Ele já te incluiu. Nós homens feios temos que ser crentes, viu? Porque Deus abençoa. E eu vim aqui pro Belém e tinha acabado de... Eu ainda era dos jovens. Foi depois que eu vim reger os adolescentes, eu participava do grupo de jovens. E eu me lembro que foi por volta de 2005, 2004, 2005, que a gente começou a se conhecer, quando a orquestra... Foi feito um trabalho aqui muito bacana, que juntou orquestra, coral, mocidade, adolescentes, grupo de libras, e todo mundo apresentou a cantata Deus Conosco. Ah, tradicional. E foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu, a gente começou a conversar. Quem nos apresentou foi a minha cunhada, a esposa do Joel, a Vivian. Ela nos apresentou. E na hora, né? Você é jovem, eu jovem, vim congregar no Belém. Quando eu cheguei, eu já comecei a pescar, dar aquela olhada, né? Radar, não, e eu abro um parênteses radar. aqui, você, a câmera aqui em mim, ó. Uma coisa que é importante, que o pastor Marcelo está falando aqui, é bíblico. Abraão sordou a terra depois que Deus mandou ele olhar. E falou assim, aonde o teu olho alcançar a terra que eu vou te dar. Exatamente. Marcelo, ele foi nessa... Continua aqui, Marcelo. E eu olhei, e quando eu vi a Adriana, eu lembro ainda, eu vi a Adriana pela primeira vez. Eu olhei, eu falei, Jesus, Belém tá florido. Belém tá abençoado. Mas eu olhei, e a Adriana sempre foi muito bonita. Aí eu olhei e falei, mas essa irmã aí, não, vou ter que baixar um pouco o meu nível e tal. Mas, uma profeta que é profeta, vai pro joelho e não desiste. Olha, mas você sabe que teve irmão que teve problema com esse negócio de ir pro joelho, né? Você sabia, né? Mas, não, o irmão na vigília, 40 já... chateado da vida, tá adorando, ele tava chateado, todo mundo casou, ele não casou. E ele e ele tá ali na vigília, não tinha curtido o programa, né? Tá ali na vigília, pô, Senhor, eu quero um casamento e tal. E ele se encheu de fé. E ele falou, Senhor, eu vou levantar aqui da oração. E a primeira moça que eu ver, a primeira moça que tiver na minha frente, é a moça com quem eu vou casar. E levantou da oração. No que ele levanta da oração, tinha uma irmãzinha. A irmãzinha tinha 2 dentes na boca, um para doer e outro para abrir lata. Daí ele olhou para a irmã, fixou o olho nela, dobrou o joelho de novo e falou, Senhor, eu não estou brincando. Né?
às vezes funciona, tem hora que Às vezes funciona, às vezes não funciona. Comigo funciona. Eu orei. E não é 2005 não, gente. Meu Deus do céu. Não Dá, erra, dá não, pra é. começar de novo? Não o programa? erra, não. Não, aqui é ao vivo, Não, né? meu Deus. Eu tava fazendo as contas. Eu casei em 2009 e a gente já tinha 6 anos. Foi 2003. Ah, então, 2003. 2003. É, 2005 é uma igual Copa 2010, menos. fica tranquilo. Uma Copa Fica menos, fica tranquilo. tranquilo. Acorda, edita essa parte. E aí a gente começou a conversar e tal, aquela conversa toda. Quando eu a pedi namoro, ela ainda falou assim, olha, eu vou conversar com meu pai, esperar meu Certo, pai permitir e tal. Nós oramos durante um bom tempo, assim, quase um ano orando, Uau. até que o pai dela autorizou e a gente começou a namorar. E foi curioso o seguinte, eu orei, e a gente, assim, meu namoro, jovem e tal, namoramos, terminamos e tal. Eu me lembro um dia, isso é interessante, que eu tava num retiro lá no Aruanã, Ô, rapaz, tive lá domingo. e a gente tava num culto, o pastor Idail tava pregando. Grande ideia. E aí ele falou assim, no final do culto a gente foi cumprimentar ele. Aí ele pegou, me abraçou, ele olhou pra mim assim, falou, sabe, Marcelo, daí Deus usa muito. Daí olhou pra mim e falou assim, eu também tava muito preocupado pra me casar. Ai. Porque eu também não tinha dinheiro e tal, assim, mas era o meu sentimento naquele retiro, né? E eu tava muito preocupado com isso, e ele falou, Deus usou tanto ele para falar que, olha, Deus é o Deus de provisão, Deus é aquele que, olha, se você coloca a fé nele, caminha com ele, ele vai caminhar contigo. E eu fiquei muito animado, Trouxe porque eu falei, paz. não, agora Trouxe a gente vai paz. casar. 2 meses depois, nós terminamos o namoro. É nada. Uau. Aí eu falei assim, meu Deus do Foi céu, Deus usou nos esse profeta, o que tá acontecendo, tal. E daí eu venho aqui pra contar essa história direito. Rapaz, você acredita que aí passou alguns meses, assim, a gente tinha se desentendido, tal, aquele estresse, acabamos voltando e vamos fazer 15 anos hoje. Esse ano, né? Não hoje. Esse ano. Vamos ano. fazer 15 anos 15 de anos. casados, cara. Uau. Deus é fiel. Deus Não, é fiel, aí eu não tenho dúvida. Não a gente desista. olha e, Não desista. e é um casal muito querido, né? Sem um dúvida. casal e a gente Ativos, vê que né? é muito ativo. Envolvidos no reino. E, Muito bom. Exatamente, esse envolvimento no reino, Sim, a gente vem acompanhando o quanto que a Adri tem crescido. Sim. A Isso Adri, impressionante. ainda, ela é muito nova ainda, mas hoje é a regente do círculo da oração aqui Aqui da na sede do sede. setor. Conjunto Manancial, né? Do Conjunto Manancial. Conjunto Manancial. E a gente vê, e eu tive aqui no dia 26 de novembro, eu estive ministrando aqui no Belém, Sim. e foi o dia da formatura dela de regência, e eu tive Foi. a honra de vê-la regendo Regeu o coral aqui do Belém, e eu estava sentado do lado do Marcelo, né, rapaz? E daí a gente viu o Marcelo em meio às lágrimas, né? Emocionante. Emocionante. É muito emocionante. E é um casal que a gente conhece aí há mais de uma década e vê o quanto Deus tem confirmado a chamada Glória de a Deus. vocês. Deus tem Muito abençoado. bom. Agora, pastor Marcelo, você fez aí um breve resumo, né? Não dá para contar anos realmente em poucos minutos, mas eu e o pastor Marcelo, a gente já teve algumas resenhas já, né? Imagina. Então, nesse negócio do CNJ, aí a gente chega no quarto do hotel, às vezes a gente divide o quarto, às vezes a gente dormir, não, a gente fica na resenha, vai até 4 da manhã, 5 3, da manhã. 4. É por isso que eu pego um quarto sozinho, que eu roubo, que é um desespero. Mas, pastor Marcelo, quem é efetivamente Deus para o pastor Marcelo? Olha, eu não quero que ninguém pense aqui que eu sou panteísta, mas eu estava orando hoje e a minha frase para Deus foi assim: Deus, tu és tudo para mim. Deus é tudo. E quando eu falo tudo, não o tudo do panteísta, né? Que acha que tudo é Deus, né? Que o copo é Deus, que a mesa é Deus. Mas Deus, ele é absolutamente tudo o que nós precisamos. É tudo o que eu preciso. E às vezes a gente... E eu falo isso do alto dos meus 43 anos. Porque a gente sempre soube que Deus é tudo. A gente sempre falou que Deus é tudo. Desde que a gente era criança, a gente canta Jesus é tudo pra mim. A gente sempre canta tudo. Que inveja, né? nossa, Mas ao longo dos anos, Deus me permitiu ter com ele algumas experiências para eu chegar a essa altura da vida e eu falar assim, ele é absolutamente tudo. Em alguns momentos da minha vida me faltou saúde, em outros momentos me faltou dinheiro,
em outros momentos me faltou paz, em outros momentos me faltou sabedoria. Quantos erros que eu cometi ao longo da minha vida por falta de sabedoria, em alguns momentos tudo isso me faltou, em alguns momentos eu tive falta de tudo isso. O que nunca me faltou foi Jesus. E o que sempre me foi suficiente para poder me levantar, seguir em frente, foi ele. Então, em uma frase, Deus é tudo. Glória a Deus. Agora, pensando nesse Deus que é tudo, que se revelou a você sendo tudo, que experiência você poderia compartilhar com a gente? Um testemunho para essa pessoa que está nos ouvindo, para que ela seja efetivamente tocada por esse Deus que é tudo, que faz tudo, que rege tudo, que domina sobre tudo. Uhum. Que experiência, que testemunho. Eu sei que tem muitos, mas muitos. Que você poderia pensar eu tô partilhar com a gente, porque a gente sempre brinca aqui na gravação dos episódios, né, durante aqui a proposta do Matalk, que sobretudo, além de a gente poder partilhar a mesa, né, um momento de partilhar a mesa, mas é um momento também de levar a Cristo, sim, a essa pessoa que de repente está titubeando, né, essa pessoa que talvez não tenha tido a oportunidade ainda de ter esse Deus revelado, né? Olha, Renato, eu prometo ser rápido, mas eu preciso contar 2. Pode ser 2? Por favor. Deve. O primeiro aconteceu em 2011. Eu trabalhava em um escritório de advocacia e eu perdi o emprego. Eu fui mandado embora. E foi assim, foi de uma hora para outra, eu não estava esperando. E eu fiquei muito preocupado, eu fiquei muito desesperado. Eu me lembro naquela noite que a Adri foi me buscar no trabalho, ela estava com o carro, e quando eu entrei assim, ela foi pro banco do passageiro, eu sentei, peguei no volante e falei, meu amor, eu acabei de ser demitido. E Deus deu uma paz, uma graça para Adriana, porque a pior coisa que eu tava com muito medo quando eu desci no elevador, eu falei, poxa, como é que eu vou contar pra minha esposa? A gente tinha casado em 2009, 2 anos de casado. Eu falei, cara, como é que eu vou contar isso pra ela? Como é que ela vai reagir? A gente tinha acabado de fazer uma viagem internacional, então gastamos um dinheiro. Então eu comecei a me sentir o homem mais irresponsável do mundo, porque tinha gastado dinheiro. Fui mandado embora. Deus deu uma paz pra Adriana e ela falou assim, meu amor, Deus está cuidando da gente. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E o tempo passou. No dia seguinte, né, nem esperei. No dia seguinte eu já comecei a mandar currículo, já comecei a tentar fazer trabalho por fora, tal, né? E orando, confiando e mandando currículo e correndo atrás. O tempo foi passando. E eu me lembro que dia 28 venci a fatura do cartão de crédito. E eu orei, eu me lembro quando eu me casei, eu falei, Senhor, não permita eu nunca atrasar uma conta. Me permita nunca poder ser envergonhado por faltar com um compromisso. E eu digo para vocês hoje, eu já atrasei conta, mas não por faltar, mas por irresponsabilidade, por esquecer, né, por não agendar e tal, mas por não ter, Deus não permitiu. E quando eu tava preocupado com isso, aí faz uma entrevista, não dá certo, manda o currículo e corre pra cá, corre pra lá. O tempo foi passando. Um dia, faltava acho que 2 dias para vencer a fatura do cartão e eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu orei a Deus, falei, Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu tive uma experiência aqui, não dá tempo de contar tudo, mas tive uma experiência sobrenatural com Deus em casa, orando, louvando, tocando. E no dia da fatura, era dia 28, eu recebi uma ligação, era do pessoal do escritório. Falou assim, Marcelo, a gente precisa acertar os dias que você trabalhou. E eu fiz a conta de cabeça, eu falei, bom, é pouca coisa, não vai ser suficiente para pagar a fatura. A gente tava pagando parcela de viagem, aquelas coisas. Aí ele falou assim, Marcelo, a gente vai te pagar os dias que você pagou, mas assim, o dono do escritório, ele ficou um pouco chateado, tem que te dispensar e tal. Ele mandou acrescentar 3 salários no valor. Olha isso. Aí eu pensei, bom,
eu fiquei muito feliz, mas eu falei, bom, mas como a fatura vencia dia 28, eu falei, bom, beleza, eu vou pagar com atraso, mas vou ter o que pagar, né? Aí eu falei assim, não acredita, né? não, olha como Deus é tremendo. Descendência de Judas. Deus falou assim, ele falou assim, Tomé. eu falei, quando é que você vai depositar? Ele falou, Marcelo, eu depositei anteontem, você não atende esse celular, cara. Já acreditou na sua conta. O dinheiro já tava lá, eu peguei e saí correndo, paguei a fatura. Quando eu tava no banco, na fila do banco, eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista no lugar onde eu trabalho até hoje. Olha só. Então, assim, gente, Deus não deixou faltar. Mas deixa eu emendar outro testemunho que vai fazer muito sentido. E esse o Uri participou. Foi em 2011. A gente foi fazer o culto do centenário lá no estádio do Pacaembu. E a gente não havia previsão de chuva para aquele dia. Então, nós fomos na tranquilidade de que seria um dia que, se tivesse nublado, não ia haver prejuízo. O estádio todo aberto, o instrumental todo aberto. E nós fomos. Naquele dia, eu não me lembro de um dia que tenha chovido tanto, tão forte. Ao ponto da gente estar de capa de chuva. E tem foto. Uma chuva sem parar. Que ano que foi isso? 2011. 2011. E eu me lembro, o Uri me ajudou demais, assim, o Uri, uma bênção de Deus. Eu me lembro da gente cantando os hinos da harpa, com instrumental, estava coberto por uma lona, porque estava chovendo. A gente entrou debaixo da lona. E detalhe, era uma equipe terceirizada de som, não era da igreja. Isso. E eles não queriam ligar o equipamento, porque eles falaram, com chuva pode queimar o equipamento, esse equipamento custa R$100 mil e a gente não vai correr o risco e tal. E eu me lembro que eu saí, eu fui buscar o meu teclado, aquele Yamaha PS11, alguma coisa. Era um piano, e eles não queriam ligar, daí eu falei, a gente colocou, acho que em cima de uma mesa e tal, foi o único instrumento que foi ligado. O único instrumento que foi ligado. E o Marcelo, para cantar os hinos congregacionais. E a gente tava debaixo mesmo, né? Da lona, o Uri levantava assim da lona, vai. Para olhar o palco, porque o pastor Joel tava cantando no palco e a banda tava... A banda não, a orquestra, né? Tava lá em cima, tava longe. Tava longe, não tinha como. A Almadeiro tentando fazer o painel os adolescentes morrendo de fome. E, meu Deus, o sobrenatural disso foi quando Deus começou a trabalhar. Porque com a chuva, eu tava muito preocupado. Os adolescentes iam cantar. Eu tava muito preocupado com essa questão do instrumental. Eu falei, não vai ter como tocar, não vai ter como cantar. Eu não sei o que fazer. A gente não tava não havia um plano B. No ônibus, no caminho pro estádio, eu pensando. Aí, a Adriana me perguntou, falou assim, meu amor, como é que nós vamos fazer pra tocar? Aí eu ri e eu falei assim, amor, Deus proverá. Uma das adolescentes, a Karina. Sim, a Carininha. A Carininha, ela falou assim, Marcelo, que no que nós vamos cantar? Eu falei, nós vamos cantar o Quão Grande é o Meu Deus. Ela falou assim, eu tenho playback no meu celular. Ajuda? Eu falei, lógico que ajuda. Na hora que nós fomos cantar, um dos meninos levou o celular lá pro pessoal da mesa de som, eles plugaram o cabinho no celular e soltou o playback. O sobrenatural foi que quando os adolescentes começaram a cantar, a chuva parou, abriu um pouquinho de nuvem e um fecho de sol iluminou os adolescentes. O Adalto, pastor Adalto Silva, ele tem o vídeo disso. De todo o local assim, meio escuro, né, pro tempo nublado, e um fechinho de sol bem no tobogã do estádio, onde estavam os adolescentes cantando. Aquilo foi uma das coisas assim mais lindas que a gente viveu. A gente viu a mão de Deus ali. A gente viu a mão de Deus. Literalmente. A conclusão que eu tiro desses dois testemunhos é que é tudo verdade, gente. Tudo isso é verdade. Um Deus que provê, um Deus que é sobrenatural, um Deus que age, um Deus que cuida, um Deus que cuida desses detalhes da vida. Né? Poxa, mas se eu atrasasse a fatura do cartão, atrasou, dá-se um jeito. Se não desse para os adolescentes cantar, tudo bem, choveu, dá-se um jeito. Tá mais que justificado, né?
existe um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que ele olha para esses detalhes e ele cuida, dando a esses detalhes a mesma importância que nós damos. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que ele fala assim, não, eu vou abençoar esse menino aí para ele não ficar chorando. É uma coisinha. Não. É um Deus que verdadeiramente sofre as nossas dores, sente o que nós sentimos e ele dá a mesma importância que nós damos. Então, naquele momento, a gente ter como louvar a Deus ali no estádio, pra gente era a coisa mais importante daquele momento. Era mais importante para Deus também. E ele proporcionou o necessário. Então, meu jovem, moça, rapaz, se você está titubeando na fé, há um Deus vivo, há um Deus cuidadoso, há um Deus amoroso, que dá a importância para suas crises e para suas dores na mesma dimensão, ou mesma dimensão não, muito mais. Muito mais. Além. Porque que amigo seu daria o próprio filho para te salvar? Não tem um parça que faria isso. Mas há um Deus que fez. Então esse é o testemunho da minha vida. Arrupiou aqui, viu? E essa semana o meu devocional é sobre o amor de Deus. Tem até um livro, um autor americano, fala sobre o amor furioso de Deus. E que é um amor que você não consegue escapar. Não tem como você fugir do Quem amor nos separará desse Deus. Exatamente isso. E essa dimensão do amor é que muitas vezes a dificuldade quer nos cegar, né? O momento revés, ele quer nos tirar do eixo, né? Ah, mas será que Deus me ama mesmo? Né? A circunstância não está. Aí você corre para um outro texto. É que efetivamente todas as coisas cooperam. Você talvez não esteja vendo, mas aquilo que você está passando, aquilo que eu passo, que você passa, ela de alguma forma coopera para um trabalhar mais amplo de Deus, né? Isso aí, e aí se valendo desse amor, né? Exatamente. Desse amor que Eu acho que muita gente, a gente tá vivendo uma época, e daí abre-se um debate aqui, né? A gente tá vivendo uma época de um evangelho raso, em que o crente só vive no alto da montanha, só vive as benesses de Deus. Mas toda montanha, no final dela, tem um vale. Para chegar na outra montanha, você tem que passar pelo vale e subir. É o que Davi ele foi enfrentar um gigante que estava no alto da montanha. Então, às vezes, nós temos desafios no alto da montanha e, às vezes, as munições estão no vale. Sim. E a gente está vivendo uma época de um evangelho que Deus vai te dar, Deus vai fazer. Deus... É muito mais terra, é muito mais eu vou ter aqui e esquece do propósito de Deus. E a gente vê, né? O pão nosso de cada dia não faltou, o sol no momento certo ali não faltou. E a gente viveu aquele momento, foi... Eu me lembro de lágrimas do pessoal, e no final ainda queriam parar o culto. E, Foi. foi um negócio, mas o nome do Senhor foi glorificado, fizemos. Foi glorificado na dificuldade. Foi glorificado na dificuldade, na e dor, toma ensaio para fazer aquilo ali. E toma ensaio. Quantos ensaios para poder fazer o mosaico, eu lembro. Foi. Eu Foi luta desde o início, assim. Nada foi fácil, né? E nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Se fosse fácil, não tinham chamado a gente, né? Pastor Marcelo, e me diz aí, o senhor é advogado, né, e exercita bastante isso daí. Como é que você vê hoje essa questão do cenário evangélico? Hoje, claro, a gente depende muito de redes sociais e tal, mas nós temos visto que nos últimos dias tem acontecido muito, usam, né, canais específicos, usam as redes sociais para denegrir perfis pseudo-cristãos que são usados para denegrir os próprios cristãos. A gente sabe que o senhor tem sido bem ativo nessa questão de opinião e tudo mais. Como é que o senhor vê isso daí? Olha, eu sou totalmente contra isso. Eu sou totalmente contra. Há uma explicação desses perfis que são que o objeto deles, né, é expor,
é trazer mácula para a igreja, eles têm a explicação deles. Não, nós temos que expor, eu não quero prejudicar a igreja, eu quero expor o falso, eu quero fazer isso. Mas quando nós olhamos para a história da nossa igreja, e eu falo, nossa, eu não estou falando da Assembleia, não. Quando a gente olha para a história da igreja. Né? A igreja, ela teve de lidar com falsos mestres, falsos apóstolos, desde o seu início. Desde o seu início. Né? O gnosticismo estava dentro da igreja primitiva. Foi desde o início. E Deus sempre lidou com isso. A igreja sempre soube lidar com isso. Né? Quando eu estava, no último domingo lá, eu estava dando aula para a escola dominical e falei um pouquinho da igreja de Éfeso. Né? Sim. E a igreja de Éfeso lidou, quando o João escreve para a carta a Éfeso, fala assim, olha, você puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos. A igreja lidou com isso. Porque Deus dá as ferramentas espirituais, morais, para que a igreja lide com isso. Quando você pega um fato e você joga ele para a rede social, você vai fazer tudo, menos resolver o verdadeiro problema. E eu poderia aqui citar até nomes, tem até um nome, que eu não vou citar porque senão vai para esses... Vai acabar nesses perfis, vai dar ibope para esses perfis. Mas houve recentemente um caso de um certo cantor lá da Bahia que ele foi exposto numa situação, mensagem, tá, foi exposto. E jogaram o nome dele, jogaram as mensagens e tal. O cantor continua aí. Continua cantando. O problema não foi resolvido. No final das contas, sabe qual é o grande problema? Que esses perfis, eles pegam um canhão deste tamanho, mira no falso apóstolo e acerta a inocente igreja de Cristo. Acerta a irmã, o irmão que está ali carregando a sua fé com fidelidade e sinceridade diante de Deus. Sim. Porque o falso mestre, o falso cantor, o falso pregador, esses irresponsáveis, eles não têm caráter. Então, a exposição deles na internet, tudo bem, o cancelamento dura 3, 4, 5, 6 meses. É muito rápido, né? Daqui a pouco todo mundo já esqueceu, já tem um outro escândalo. Esse camarada daqui a pouco vai estar lá na tua igreja, você que denunciou. Então, isso não resolve coisa nenhuma. Como é que você quer evitar? Como é que a gente faz para evitar, então, Marcelo? O falso pregador. Falsos pregadores odeiam igrejas bíblicas. Igreja que não sai comemorando. Cutuca o irmão que está do teu lado. Se não der glória a Deus, eu vou embora. A tampa da chaleira não vai ser o quê? Quando um pregador... Nós aqui, nós três, a gente prega a palavra. E você sabe muito bem quando você entra numa igreja que ela tem Bíblia. Sim. É uma igreja que vai parar, que vai absorver o que você está falando, vai analisar, e à medida que o texto foi exposto com fidelidade às Escrituras, a igreja vai se alegrar, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A gente não precisa jamais, né? O pregador não precisa jamais ficar falando, vai dando glória, e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Estes falsos, eles não encontram terreno em igrejas saudáveis. Eles não encontram. Só existe pregador falso e só existe cantor falso, me perdoem a força da expressão, porque existem falsas comunidades dando mercado para isso. Por que certos estilos, eu sempre digo, cadê aqueles pregador que usava aquele sapato colorido, aquele externo brilhoso, né? Que aí a luz da igreja batia no terno, o cara começava a resplandecer. Você negócio da NASA, né? Os ternos da NASA. Terno da NASA. Aquele seu bege não era assim, não, né? Não. Só falei, cadê? Sabe onde é que eles estão? Eles estão perdendo o mercado. Porque à medida que o tempo vai passando, as igrejas vão percebendo o engano que aqueles homens levavam. E a gente tem que entender que a igreja tem dono. Exato. E assim, alguns textos bíblicos, entre eles
O próprio Jesus falando, ele disse, importa que o joio e o trigo cresçam, tentaram arrancar, né? Mas importa que eles cresçam, porque na hora da colheita, na hora da peneira, é que mostra a Não diferença. vai ter desculpa. Não tem. Só que hoje a gente vê um apelo desnecessário, uma exposição desnecessária, ministérios sérios sendo expostos. E daí, irmãos, eu glorifico a Deus porque a verdade ela sempre sobressai, né? Só que são pessoas que não conhecem, e tem canais aí que... A mentira você tem que fazer força para cantar, né? É. Porque primeiro você, quem mente, ele tem que acreditar naquilo que ele tá falando. Tem que sustentar. Tem que sustentar e ele tem que repetir várias vezes Pra se aquela tornar uma mentira. verdade. Então ele tem que lembrar do que ele falou Exato. para ele poder sustentar. A verdade não. A verdade A é uma verdade só. é a Então você verdade. vai repetir a verdade quantas vezes for Exato. necessário. E exatamente, é aí que eu ia entrar. Isso é muito importante, Renato. Esses perfis, na maioria das vezes, a pretexto de serem os paladinos da verdade, que estão expondo a verdade, às vezes estão comprando mentiras, entregando mentiras como se fossem verdade, causando confusão, causando males, porque, gente, se uma palavra é como uma pedra que você atira, que não tem como voltar atrás, que dirá uma postagem, que dirá um tweet, que dirá um vídeo que você posta, não tem como. Por mais que amanhã depois você vá atrás e vá dizer assim, olha, me desculpa, eu errei, nunca. A retratação, ela nunca vai ter a mesma força do ataque, nunca vai ter. Então, esses perfis, alguns, se a gente for ficar em 2 perfis, né, um deles pelo menos diz a que veio, porque não mente no nome, Sim. né, diz a que veio, não, eu sou isso mesmo, e põe. Fofoqueiro. Pronto. Agora, outros não, outros usam o manto, né, o manto da santidade, mas tá entregando a mesma coisa, porque fica esse aqui que diz quem é, publica coisa desse aqui que não diz quem é. O que não diz quem é, publica coisa do que diz quem é. No final das contas, são 2. É que o lobo tá na pele do lobo e o outro lobo tá na pele do cordeiro. Mas os 2 estão fazendo o mesmo mal para a igreja, para si. Porque muitas vezes essas pessoas vão tomar processo judicial. Mas, o Marcelo, chega no nível de farisaísmo? Chega. Eu acredito que chega. Chega porque... Mas sabe que chega? Porque também tem isso, né? Não, Às mas vezes é ele isso chega que no dá nível sem ibope. saber que ele... É o que dá o ibope, né? Não, eu quero ser o doutor do legalismo. Exato. Tem mais exato. legalismo, esquece da graça e se esquece que o fariseu ele só tem uma proposta, né? É julgar, julgar, julgar e condenar. Jesus ficou irado. Quando nós lemos nos evangelhos, eu sempre digo que o discurso, um dos discursos finais, né, de Jesus, pouco antes do sermão escatológico, ele dá o seu mais duro discurso, salvo engano, Mateus 23, me corrija se eu estiver errado. Jesus faz o seu discurso mais duro contra escribas e fariseus, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, né? E Jesus reclama exatamente de homens que detinham a autoridade para expor as escrituras, mas lançavam sobre as pessoas um fardo mais pesado do que elas. E isso nada pior, poucas coisas são tão perniciosas quanto uma pessoa que já carrega sobre si o fardo do pecado, você ainda apresentar a graça como se fosse mais um fardo a ser carregado. Exatamente. Então, essas pessoas apresentam o evangelho de uma tal forma que carregar o peso do pecado parece que é mais leve do que o fardo que Jesus ofereceu. Aliás, eu até adotei essa frase, nós estivemos aqui num podcast com a Melisa Vasques, e ela tem uma coluna de devocional, e ela apresentou uma frase que eu fui depois procurar, né? E a frase, ela diz que a frase é a seguinte: o que você vê de bom em mim é Cristo, e o que você vê de ruim sou eu mesmo.
Então, ou seja, aquilo que a gente vê de bom no outro é Cristo. E se estamos vendo ruim, é dele mesmo. Pronto. Não tem, E não ultimamente tem, o que a gente mais vê é coisa ruim, né? não tem meio termo. E infelizmente, ao invés de nós... E aí, vamos falar do termo coletivo, mas no sentido de abrangência, né? Em vez da sociedade, daqueles que acreditam que Cristo realmente veio para salvar a humanidade, ao invés deles se posicionarem para que o evangelho genuíno seja anunciado, né? Até porque Jesus também teve uma conversa dessa, né? Falou assim, mas eles estão expulsando o seu nome, estão fazendo, falou, opa, tá com a gente, então vamos para cima. Né? Não. Agora, aqueles que se diz que deveriam estar, não estão. E ao invés de juntar, estão espalhando, porque é um desserviço. É um desserviço. Então, a grande preocupação que eu acho que a gente até pode tirar até como uma lição é realmente trazer, né, aqueles ao pé da cruz. Exato. Porque quando você coloca ao pé da cruz, tudo se valida. E eu me preocupo muito, Renato, com essa mensagem que eu falo, que ela é farisaica, que ela é fundamentada em costumes, porque ela faz um mal tremendo. É um mal pior do que o fardo pesado. Sim. Existe um mal pior do farisaísmo. Sabe qual é? É o engano que ele produz. O farisaísmo, ou essas práticas de costumes, olha, você não usa isso, você não faz aquilo, você se veste assim, você fala assim, você se porta assim. Parece que uma vez que eu pratico isso, então eu sou santo. Só que veste-se como se santo fosse, mas o coração e a mente está cheio de rapina, está cheio de maldade. É um sepulcro. É um sepulcro caiado. É o que Deus falou. Eu rejeito as vossas assembleias. Exato. E é uma palavra muito dura. Assembleias né? Eu rejeito as vossas assembleias solenes, porque vocês me louvam da boca para fora, não é do coração. Então hoje o que eu vejo muito é que você serve para que o homem veja. O homem tem que ver, só que a tua intimidade, o teu íntimo lá com Deus não existe. E isso é um problema muito sério, tá lidando com a salvação. Você está servindo ao homem. Tem que fazer um culto para agradar ao homem. E eu penso o seguinte, não sei se vocês concordam, quem tem o Espírito de Deus, ele não precisa de instrução. O Espírito Santo vai dizer, isso pode, isso não pode. Ele vai abrir o guarda-roupa e o Espírito Santo vai falar, essa roupa não cabe. E não é para vir para a igreja, porque aqui dentro a gente é crente. Aqui dentro a gente... Mas lá fora, as pessoas olham para você e veem o reflexo de Cristo. Exato. É isso que precisa. É esse. E a ação do Espírito Santo, ela é de tal forma poderosa que... Exatamente isso. Eu não preciso de instruções de indumentária. O Espírito Santo, ele já faz isso. E quem aqui de nós nunca esteve naquela festa de casamento, que tá tudo muito bem, a cerimônia tá muito bem, o jantar tá muito bem. De repente, quando você olha pro salão, a luz baixa, aumenta a luz na pista de dança. Quem nunca sentiu aquele momento de você falar assim... chegou minha hora. Aqui é meu ponto final, tô indo embora. Quantas vezes? E isso, ninguém precisa dizer isso. Ninguém precisa me dar uma instrução. O meu próprio coração. Né? Quantas vezes você está numa roda de amigos do trabalho, num almoço, às vezes um almoço mesmo, ali de trabalho, ou aquele rame-rame ali inicial da reunião, e de repente a conversa vai por um caminho que você já sente que aquilo não é para você, o teu coração já se fecha, a situação já deixa de ser engraçada. Mas, Marcelo, tem um negócio que é mais interessante ainda. É quando as pessoas que começam com esse desvirtuar a conversa e que nos incomodam, alguém levanta e falou, tem um cristão aqui. Exato. Eu tenho uma experiência que eu vivi numa empresa que eu trabalhei e que o pessoal chegou e tinha um grupo do WhatsApp e às vezes surgia era o grupo da empresa, da equipe, e subia uma pornografia, outra pornografia,
E daí eu me lembro que uma senhora, que era uma das mais antigas do grupo, ela falou, gente, eu acho que o grupo não é para isso. E seria interessante a gente respeitar o Uri, porque ele é pastor e ele é cristão. E talvez isso incomode a ele. Eu não precisei abrir a boca. As pessoas... Entendeu? Então, quando você reflete, você muda o ambiente, não o ambiente muda você. Então tem muita gente que coloca a carga, né? E a gente sabe que o fardo de Cristo é leve. É leve, não é pesado. E aí falando, olha só aqui, né? Depois que o papo tá denso, né? Que rumo, hein? Denso, que rumo, né? Você viu que a produção já mandou aqui, que a hora já foi. Já foi, né? Aí a gente volta para aquela fala sobre o amor de Deus. Isso. Aí é só fazer um exercício. Será que quem está tendo esse tipo de postura está exercendo o amor Sim. de Cristo? Está praticando o amor de Cristo? Está deixando o amor de Cristo radiar através dele? Eu acho que antes de refletir lá fora, tem que refletir lá dentro. É o que você estava falando. Você não tem que ficar incomodado só lá na mesa de trabalho. Mas você está lá assistindo um filme que você não sabia que tinha alguma coisa que ia... A Bíblia diz, né? Não colocar nada mal diante dos seus olhos. De repente no filme apareceu, é o momento de você falar, não, poxa, não é para mim. Né? Isso ninguém tá vendo, o pastor não tá lá. Mas a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com o Espírito Santo, tá você e o Espírito Santo junto ali. Espírito Santo, eu acho que não pegou bem isso daqui. E eu não sei quem falou isso, recentemente eu ouvi, eu gostei muito da frase. Ele falou assim, que você percebe que você está no caminho certo do arrependimento dos seus pecados quando o teu pecado te causa mais medo de se distanciar de Deus do que mais medo das consequências decorrentes. Muitas vezes as pessoas têm o medo do pecado por conta da punição que naturalmente vem acompanhado. Né? O salário do pecado é a morte. Mas quando o arrependimento te leva a pensar, puxa vida, eu estava até esses dias, que experiência que tive com Deus, que congresso abençoado, que madrugada gloriosa na presença de Deus. De repente você sente o pesar do seu pecado. Que medo de perder isso. Né? Eu estou arriscando tudo isso. Né? É o medo de Davi no Salmo 51. Sim. O maior medo de Davi. Né? Davi, ele falou assim, não retires de mim o teu espírito. Ele poderia ter dito assim, não retire de mim o meu trono. Mas ele não disse. E Davi era despojado dessas assim, coisas, porque eu lembro não retires de mim o teu do episódio em que ele está saindo da cidade de Jerusalém com a arca. Aí no meio do caminho ele falou assim, opa, o que eu estou fazendo? A arca não é minha. Deixa eu colocar a arca na cidade onde ela tem que ficar. E se Deus quiser, se ele achar graça em mim, ele me leva para lá de volta, mas a arca não é minha. Despojado totalmente. Né? Mas é uma realidade. Eu acho que tem muito mais embaixador do inferno do que embaixador do céu. Cuidado que você vai pro inferno. Não faça isso que você vai pro inferno. O inferno. O inferno aí. Ir pro inferno mesmo. Não, e torcendo, né? Tem gente que é mais porque parece que falar, irmãos, Jesus batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, eu tô vendo anjos demoníacos aqui, misericórdia. Né? Parece que a igreja se alegra. Tem mais embaixador do inferno do que embaixador do céu. Então a gente precisa... Eu acho que... Você tem a sensação que está na hora de alguém levantar, Deus levantar um Lutero novo aí, fazer uma reforma, Marcelo? Quem sabe já não nasceu e Deus já não está levantando. Espero que sim. Eu espero que sim, porque a vinda de Jesus está muito próxima. Agora, né, eu não sei se... Um negócio emendando o outro, é meia-noite. Não, e eu não sei se é exatamente nesse viés, mas eu acho que a circunstância, ela mostra algumas coisas e ela serve pra gente... Porque a Bíblia diz que o sábio vê o erro e foge. O inteligente não, o inteligente passa por ele e até aprende. O tolo não, o tolo já vai direto, né? Mas, por exemplo, a pandemia,
ela já passou algum tempo, mas para quem estava antenado no que aconteceu durante aquele período, ele está vivendo uma vida diferente agora. Sim. Ele está vivendo uma vida diferente. Porque a pandemia mostrou realmente que a vida é um sopro, né? E que realmente, se a pessoa não estiver conectada na verdadeira ou no verdadeiro motivo da sua fé, ele está fadado ao fracasso, instantaneamente. Está fadado ao fracasso. Então, assim, você comentou, né, de surgir um novo Lutero, mas e mais do que isso, eu acho que algumas circunstâncias elas servem para mostrar, e para aqueles que estão... eu estava até conversando com o pastor Idail sobre isso, e ele falou assim, olha, se as pessoas não conseguiram perceber o que a pandemia ensinou, olha... Mas eu acho que o pessoal tem uma mente... Memória curta? Memória curta. Eu acho que agora que estabilizou, a gente vê pelo carnaval. Eu acho que o povo não está com dificuldade de alimento. Não tem essa preocupação. Não. O povo tem muita energia, tem muita força, tá aí em cima e tal. Mas a gente precisa arrumar um motivo para reclamar, precisa de alguma coisa. E as pessoas hoje, no segmento da fé, elas querem arrumar motivos para ter uma... Gente, vocês têm que ver as manobras que o João tá fazendo aqui debaixo da mesa. Maravilhoso. João, estamos apaixonados por você. Marcelão, a gente tem um presente para você e para a irmã Adriana, né? Um mimo da Alma Deb, né? Tem essa caixinha aqui, ó. Todo mundo. É para mim isso? Toda especial para você. Especial. Vai camiseta. Vai o squeeze. Vai uma camiseta. Como é o nome da camiseta? O produto? Dry Fit. Dry Fit. Pra que é o Dry Fit aí? O Dry Fit é para... o Marcelo luta, você sabe? Você luta, Marcelo, contra o pecado. Eu luto contra o pecado. Jesus. Mas tá praticando alguma coisa além de... Você sabe que o Marcelo... Ele tem uma frase que eu guardo no meu coração até hoje, do Marcelo. A gente tinha uma secretária do lar que a gente dividia, né? E a recomendação... E elas, a Jaque e a Adri, que acertava o dia que ia lá e tal. E a moça perguntou, alguma recomendação? E a recomendação do Marcelo ao fundo lá, falando, Rogério, não coma nos meus chocolates. Ainda tá com esse... Ainda tá valendo. Ainda perdura. Mas tá praticando alguma coisa? Eu treino Muay Thai. Uau! Eu devia ter vindo já com a Dry Fit. Dry Fit. Mas é o esporte que eu consegui... Primeiro por causa do horário, né? O esporte que no horário consegue eu consigo conciliar com o trabalho, eu treino de manhã. Sim. E também é o que queima mais gordura, assim, eu tenho muita facilidade de engordar. Então. É bom, vale a pena. Olha, fica a dica. Né? Pô, tem que apanhar, né? A gente apanha muito? Não muito. Muito menos do que parece. Aqui, ó, você que tá assistindo aí, se você quiser que o pastor Uri faça uma aula de Muay Thai com o pastor Marcelo, escreva aí nos comentários. Vamos fazer um ao vivo direto da academia? Não, ao vivo não. Melhor gravar. Depois se der ruim. Muay Thai. Mas tem umas pancadas, não tem? Não, tem. Mas depende da intensidade que você impõe, né? Não, mas se o cara não teve um bom dia lá, vai a minha costela, embora. Aí você evita, você consegue perceber, você vai treinando, você vai percebendo quem não tá legal. Agora, é só ficar distante. Eu, aqui, ó, assim... Então, ficar distante. Vou continuar aqui no podcast, é pra fazer academia. Lá atrás tinha o dragão branco. Você não vai lembrar dessa época. Como não? Ele dava joelhada numa coluna. Sim. E a coluna mexia e caía os pedacinhos e tal. Não tem essas coisas não, né? Não.
Não É nas tem nada pessoas disso. mesmo. É nas pessoas. Porque eu lembro do senhor Miyagi, né? E depois aqui. É por aí. Mas não tem nada a ver com o senhor Miyagi, não, né? Você treinou no palitinho, né? Você ficava dentro no palitinho aqui, né? Hã? Pegando a mosca assim. Só se. Não, que moço qualquer, rapaz. O palitinho é no sushi aqui. Só no sushi. Sushi, falando nisso, o Marcelo prometeu. É hoje? Ele falou que ia pagar um jantar. É hoje, olha aí, meu Né? Deus. Eu só vim por causa disso. Só vem por causa disso. Com certeza. Ó, senhor Marcelo, então aí tem uma dry Ô, fit, gente, uma pra o obrigado, senhor, viu? uma pra Dri. Ah, maravilha. Obrigado. Tem Moleskine pra você Moleskine, escrever, um Moleskine igual o esse, pra você Squeeze. escrever as suas Uau, mensagens. Que legal. Gostos. E é um presente do ano da colheita. Obrigado, gente. Obrigado. E- Muito bonito. Parabéns. Viu? A gente quer que o senhor volte aqui para falar sobre os seus plantões. Meus plantões que tem mais ocorrência no Para Belém. terminar, o que é o plantão, né? Durante a pandemia nasce esse plantão, os pastores mais jovens dirigiam os cultos presencialmente, só para a internet, né? Isso. A gente pregava para os bancos, né? Sim. Eu lá na Lapa, 2.500 bancos e aqui 7.000 bancos, né? E daí nasceu os plantões, tá? O pastor Marcelo continuou. Tem um plantão engraçado aí, um negócio. Tem um monte que a gente Tem sabe. vários. Tem Mas tem um vários, que dá tem pra vários. falar? Não, tem. Tem um que foi um dia que a gente tava dirigindo o culto e a internet caiu. Caiu a internet. A transmissão caiu. E a gente não. Nunca tinha caído a transmissão. Então a gente não sabia se continuava gravando, se não continuava gravando. Então a gente parou, a gente ficou olhando pro lado, a gente não sabia se continuava o culto. Aí a gente ficava assim, não, então vamos falar aqui. A gente falava, meus irmãos, nós tivemos uma queda de internet, mas aí. Não, mas peraí, não adianta falar que teve a queda, porque não. A gente deu uma bugada na cabeça. Então o culto ele ficou assim, pelo menos uns 2 minutos. A gente meio que olhando pro lado, sem saber o que Pra onde falar. ir, né? Se a gente continuava o culto como se nada tivesse acontecido, ou se a gente esclarecia, mas aí pra que esclarecer? Se a gente ficou, assim, deu uma bugada geral na gente, assim. A gente não sabia muito o que E fazer. é uma média de 1.000, 1.500 pessoas assistindo o culto. Assistindo. Não, é bastante gente, Na é. pandemia foi até mais. Na pandemia foi bem mais. Né? Essa média a gente tem hoje nos nossos cultos aqui, de domingo e tal, né? Mas na pandemia era bem mais. Na IBD acho que é mais de 5 normalmente, mil, né? Na IBD também é mais na de 5 IBD é mil. bastante gente. E sempre acontecia isso, a internet caía quando tinha algum pronunciamento. Às vezes tinha algum pronunciamento do presidente. Aí a internet caía, né? tinha muita demanda, a concorrência internet de- caía, né? E nesse dia, assim, foi muito engraçado, porque bugou, assim, a gente não sabia muito o que fazer. A igreja vazia, não tem pra quem falar. Você só pra tá quem com falar. câmera ali, É. Daniel Ali com foi- máscara lá do outro lado e A gente Aninha não sabia dentro onde da Câmera sala. só assim, sem poder falar. Mas a gente tem que trazer isso aqui só um especial. especial plantões. Plantões. Tem muita história. Né, com isso. Gente, queremos agradecer, pastor Marcelo Ferreira. Pastor Marcelo, para encontrar o senhor, rede social tá aberta. A rede social tá aberta. Eu quero agradecer a oportunidade, a gente estar junto aqui. Foi uma alegria, um papo muito gostoso, muito bom. Espero poder voltar. Com pra gente certeza. bater um papo. E tem que trazer Agora, a Adri. Eu vou Sim. trazer boa. a Adri. Eu vou dar uma olhada aqui, gente, porque eu tenho uma questão. Eu não sei de cor o meu Instagram. Ah, Bom, que legal. Não, tá Então, certo. mas ele tem aqui. É santos.marcelo_. Olha aí. É aqueles assim para não ser publicado mesmo. Exato, é. Que... Santos.marcelo_. Santos.Marcelo underline. Prometo, eu não sou muito de postar. Mas você fez todo o trabalho no CNJ lá, né? Com a leitura da Bíblia. Foi o ano Sim, foi- passado, né? Foi retrasado. Retrasado. Muito gostoso, muito Foi. bacana. Né, os devocionais Os lá devocionais, com a leitura da é, Bíblia, foi muito legal. Muito legal. Mas eu tô aí, prometo me tornar um pouco mais ativo. O pessoal sempre pede alguma dica para regência, de música e tal. Eu vou adiando, eu não sou muito de rede social, mas tô Não, e aprendendo. fica aqui fazer o merchan, né? Pastor Marcelo passou por 2 grandes escolas de música, a Vila Lobos, Conservatório Vila Lobos e a Universidade Livre de Música Tom Jobim. Tem uma bagagem de igreja muito grande, é um exímio músico e ele tem algumas palestras que ele faz para músicos, além de, claro, ministrar a palavra de Deus com muita graça, com muita unção. E você aí do Brasil, do mundo,
Portugal, Europa, convide ele aí, né? Pessoal da Ásia. Não, tem BH, acho que agora em julho, tem Teresina, não sei como é que tá a agenda. Não, eu tô vendo que ele tá viajando, tá... Conselho Nacional da Juventude tá aí. Mas, pastor Marcelo, olha, exímio pregador, você aí de Israel, quiser levá-lo agora, você é da Turquia, né? Aliás, fica aí a dica, né? Fazer a caravana com o pastor Marcelo para Israel, né? Caravana com o pastor Marcelo. Boa, nessa. Poxa, Você não apertou. tinha pensado nisso. Você apertou, né? Eu tô querendo ir para Acapulco. Gente, foi um prazer imenso. Deus abençoe você. Amém. Não esquece de curtir, compartilhar e seguir os nossos perfis aí. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até a próxima, gente. Deus abençoe.